Freud nos lembra que a infância é o tempo da constituição do sujeito. É nela que se formam os primeiros vínculos, que o desejo começa a se estruturar e que o afeto e o amor lançam as bases da vida psíquica. Tudo que vivemos nessa fase, a atenção que recebemos, o cuidado que nos é dado, as respostas do outro, molda a nossa capacidade de existir, de confiar, de nos relacionar e de desejar. Quando uma criança precisa amadurecer antes da hora, ela não tem o privilégio de simplesmente ser. Ela não pode se perder em brincadeiras. Não pode chorar sem culpa. Não pode testar limites ou explorar seus medos com segurança. Ela aprende a controlar o que sente, a esconder a vulnerabilidade, a engolir frustrações, a enganar o próprio corpo para sobreviver ao olhar do outro. Internaliza muitas vezes, sem perceber, uma mensagem silenciosa que se torna um imperativo. Se eu não for forte, tudo desaba. E essa força não é escolhida, ela é imposta pelo contexto, pelas necessidades da família, pelas expectativas de adultos que talvez também não soubessem lidar com suas próprias dores. E é nesse contexto que o Winnicott fala sobre o falso self. O falso self é aquela persona construída para sobreviver ao mundo, para ser aceita, admirada ou necessária. Ele parece equilibrado, responsável, eficiente, às vezes até encantador aos olhos do outro. Mas por trás dessa aparência de completude existe um vazio silencioso, um cansaço existencial profundo, como se a criança que um dia existiu dentro de nós tivesse sido silenciada ou abandonada. O falso self protege, mas também aprisiona. Ele garante a sobrevivência, mas rouba a espontaneidade, a autenticidade e a experiência de sentir plenamente. E não é apenas uma questão de comportamento, é um impacto no corpo, na emoção, nas relações, na capacidade de desejar e se permitir errar. A criança que cresceu rápido demais carrega marcas sutis, mas poderosas, no inconsciente. A dificuldade de relaxar, a sensação constante de que precisa provar algo, a culpa por simplesmente descansar ou se permitir prazer. Ela aprende a se adaptar, mas não aprende a existir por si mesma, a escutar seu próprio desejo, a habitar sua própria vida. E o que é mais sutil, mas talvez mais doloroso, mesmo quando se torna adulta, o falso self continua atuando, invisível. Ele fala nas pequenas escolhas do dia a dia, nas vozes internas que julgam e cobram, nos relacionamentos em que nos anulamos, nas situações em que sentimos que merecemos pouco ou nada. O verdadeiro eu, o self autêntico, o que poderia brincar, se perder, errar e se recompor, permanece à margem, muitas vezes escondido até de nós mesmos. Crescer rápido demais é, portanto, não apenas uma questão de responsabilidade precoce. É uma existência psíquica profunda que reverbera em todos os aspectos da vida adulta. É o preço de sobreviver em vez de viver plenamente, de se tornar forte à custa de silenciar o próprio ser, de aprender a existir no mundo dos outros antes de existir no próprio mundo interno. E é justamente aqui que a psicanálise entra, para oferecer um espaço onde o falso self pode ser reconhecido, onde a criança interna pode, aos poucos, voltar a se sentir ouvida, segura, presente.
Não se trata de apagar a história, mas de criar um lugar simbólico onde a força imposta pode se transformar em escolha, onde a sobrevivência se converte em vida e onde o sujeito finalmente encontra a possibilidade de ser inteiro. Lacan nos lembra que o sujeito se forma no olhar do outro. Não existe o sujeito isolado, existe sempre um eu que se constrói em relação ao que os outros veem, esperam ou desejam. Quando uma criança cresce rápido demais, ela não aprende a existir por si mesma, mas para satisfazer demandas externas. Ela internaliza expectativas, ser forte, ser responsável, ser perfeita. E mesmo na vida adulta, essa criança nunca realmente deixa de olhar para fora em busca de aprovação. Crescer rápido demais é, portanto, viver preso a esse olhar exigente. É se habituar a desempenhar papéis que nem sempre refletem o que se deseja de fato. É aprender a existir para agradar, compensar, resolver problemas alheios, mas sem nunca se perguntar o que eu realmente quero. E essa ausência de escuta interna, esse afastamento do próprio desejo, gera um custo psicológico profundo. O impacto se manifesta de muitas formas. A ansiedade surge quando o corpo e a mente dizem pare, mas o falso self insiste em continuar. A exaustão emocional se instala porque não há espaço para relaxar ou simplesmente existir. Crises emocionais aparecem como alertas silenciosos, pequenas erupções de um inconsciente que implora por atenção. E existe aquele vazio constante, difícil de nomear, como se faltasse algo essencial. Uma sensação de ausência que nem sempre se compreende. Então, aos momentos inesperados de choro ou fragilidade, a lágrima que surge sem motivo aparente, o aperto no peito, o medo inexplicável, tudo isso não é sinal de fraqueza, mas sim de uma infância que foi silenciada e que, de alguma forma, ainda pede para existir. É como se a criança interior dissesse: eu estive aqui o tempo todo, mas ninguém me escutou. Essas consequências não afetam apenas a esfera emocional. Elas repercutem nas relações, no trabalho, na intimidade, na capacidade de estabelecer limites. O sujeito que cresceu rápido demais tende a repetir padrões, evita pedir ajuda, assume responsabilidades que não são suas, sufoca seus próprios desejos e se sente culpado ao perceber que não consegue corresponder às expectativas que ele mesmo internalizou. Mas compreender essas consequências é o primeiro passo para transformá-las. A psicanálise oferece um espaço onde o sujeito pode gradualmente reconhecer o falso self, acolher a criança interior e redescobrir o próprio desejo. Não se trata de apagar a história ou reviver a dor, mas de criar um território simbólico onde é possível existir sem a pressão constante do olhar alheio, onde o cansaço se torna visível e a vulnerabilidade é permitida. Porque só quando essas feridas são reconhecidas e nomeadas é que o sujeito pode começar a atravessá-las de forma consciente, integrando o passado à vida presente e criando a possibilidade de uma existência mais plena, onde o crescimento não seja imposto, mas escolhido. Na clínica, esse reencontro é possível. A psicoterapia, especialmente a análise, cria um espaço seguro, um território simbólico
onde o sujeito pode, pela primeira vez, deixar cair o personagem que foi obrigado a sustentar. Aquele personagem que aprendeu a ser forte, eficiente, responsável demais, que não podia chorar, errar ou se perder. Ali, na escuta do analista, não é necessário mais desempenhar, agradar ou corresponder. É possível simplesmente existir, e esse não existir forçado abre espaço para escutar a própria voz, para sentir o que estava silenciado, para reconhecer o que o inconsciente vinha pedindo atenção há anos. Não se trata de voltar a ser criança no sentido literal. A criança que fomos não volta fisicamente, mas simbolicamente pode ser reintegrada à vida psíquica. É como reparar aquilo que foi perdido ou roubado pelo tempo e pelas exigências externas. É permitir que a ternura volte a existir, que o erro seja permitido, que o descanso se torne legítimo, que a vulnerabilidade seja aceita como força e não como fraqueza. Amadurecer de verdade não é deixar de ser criança. Amadurecer é reconciliar-se com ela, é integrar essa experiência às decisões do presente, reconhecendo que a força que a criança precisou desenvolver pode agora coexistir com a liberdade de sentir, de desejar e de viver plenamente. É aprender que não precisamos carregar o mundo nos ombros, que não precisamos provar constantemente que somos capazes e que nosso valor não depende da aprovação ou da utilidade que oferecemos aos outros. Na clínica, cada sessão se torna um convite para experimentar essa reconciliação. O sujeito descobre que pode existir sem máscara, que pode tomar decisões baseadas no seu desejo genuíno, que pode errar e ser cuidado, que pode sentir medo e ainda assim continuar. É um processo lento, paciente, mas profundo. E, pouco a pouco, a exaustão se transforma em presença, o vazio em preenchimento simbólico, a culpa em compreensão. A psicoterapia não promete apagar o passado nem curar instantaneamente todas as feridas. Ela oferece algo mais raro e essencial, o espaço para que o sujeito se reencontre consigo mesmo, reconheça suas perdas e conquistas e construa uma forma de existir mais plena e autêntica. Porque, no fim, amadurecer não é apenas crescer, é aprender a ser inteiro, com todas as camadas de nossa história, com nossas dores e nossos desejos, com a criança que fomos e o adulto que nos tornamos. E esse talvez seja o maior presente que podemos nos dar, a possibilidade de existir verdadeiramente, livres do peso de crescer rápido demais. Crescer rápido demais talvez tenha sido o que te salvou lá atrás. Foi uma estratégia de sobrevivência, uma força que você precisou desenvolver para atravessar tempos difíceis, assumir responsabilidades e proteger aqueles que amava. Mas continuar vivendo nesse modo, carregando o peso de ter se tornado adulto cedo demais, pode impedir que você viva o presente de forma plena. Pode bloquear a capacidade de sentir, de desejar, de se permitir pequenas alegrias e momentos de leveza. O Winnicott nos lembra que é no brincar que o ser humano é criativo e descobre o self. Brincar não é apenas para crianças, é um ato psicológico profundo. É no brincar que podemos experimentar, errar, nos arriscar, nos reinventar, redescobrir quem somos sem as exigências do mundo externo. Reaprender a brincar é, portanto, reaprender a existir em contato com a própria história,
com o próprio tempo, com as próprias dores, mas também com as próprias alegrias. E isso exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para reconhecer os traumas, os medos, as perdas. Coragem para aceitar a vulnerabilidade e a imperfeição como partes essenciais do ser. Coragem para se permitir existir sem precisar corresponder a expectativas antigas, sem carregar o falso self que protegeu, mas que agora limita. Porque crescer não é apenas seguir em frente, acumulando responsabilidades e metas. Crescer é também saber parar, respirar, sentir e refletir. É se dar permissão para existir de forma inteira, integrando todas as partes de si mesmo, a criança que sobreviveu, o adolescente que se adaptou e o adulto que hoje deseja liberdade emocional. Ser inteiro significa reconhecer que a própria história aceita suas dores e conquistas e se abrir para viver de maneira autêntica. E talvez o maior presente que podemos nos dar na vida adulta seja exatamente esse: a possibilidade de ser inteiro, finalmente, de verdade, e de habitar o mundo com presença, desejo e leveza. Se você se identificou com essa reflexão, talvez seja a hora de olhar para si mesmo com mais atenção. Reserve um tempo para sentir, para ouvir aquilo que o seu corpo, sua mente e seu inconsciente vêm tentando comunicar. A psicoterapia não é um caminho mágico, nem promete apagar a dor ou apagar o passado. Ela é, antes de tudo, um espaço seguro para escutar o próprio desejo, reconhecer suas feridas, acolher suas experiências e recuperar partes de si que ficaram silenciadas. É um convite para se reconectar consigo mesmo, para olhar para o que ficou para trás sem culpa, mas com compreensão. É permitir-se atravessar as dores antigas, integrar os aprendizados e, finalmente, habitar a própria vida de forma plena e autêntica. Porque cuidar de si não é egoísmo, é reconhecer que a sua existência merece atenção, respeito e espaço para florescer. E nesse processo, você pode descobrir que o caminho para a liberdade emocional, para a autenticidade, para a presença no presente, não depende do passado que carregamos, mas da maneira como escolhemos nos relacionar com ele agora. A psicoterapia é um convite para sentir, para descobrir, para se permitir ser inteiro. E cada passo dado nesse caminho é um passo em direção a uma vida mais verdadeira, consciente e plena.